Existem várias histórias assustadoras de monstros sobrenaturais e até mesmo casos paranormais. E no meio de tantas histórias a gente fica na dúvida de qual é a verdadeira e qual é a falsa. Como por exemplo aqueles vídeos de florestas onde aparece alguma criatura bizarra no meio. Tem também aqueles vídeos de monstros subindo prédios ou até mesmo coisas estranhas surgindo no céu, no meio das nuvens. E recentemente as pessoas começaram a falar sobre uma criatura humanoide estranha bem alta que no lugar da cabeça possuiria duas grandes sirenes. Um monstro com a cabeça de duas sirenes? Será mesmo que esse monstro é de verdade? Será mesmo que ele já existiu? Onde que surgiu essa história? Bom, além de ter essa aparência estranha, essa criatura ainda emite um som que consegue mexer completamente com a cabeça das vítimas. Hoje então vocês vão conhecer a história do Siren Head, ou também conhecido como cabeça de sirene. Está preparado para mais uma história maluca aqui no Você Sabia? Então antes vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha! Eu sei que você estava esperando por um vídeo como esse. E agora então deixa o seu like, se conforte aí e bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Sirene Marques. Opa galera, eu sou o Daniel, cabeça estranha, Molo. E a história que vamos contar hoje, galera, do Cabeça de Sirene, começou a ficar famosa na internet recentemente. A história fala sobre um monstro gigante que no lugar da sua cabeça possuía duas sirenes que soltam vários sons bizarros e assustadores. E esses sons seriam meio que o poder desse monstro, já que ele utiliza desses sons para atrair as suas vítimas, capturando assim as suas vítimas no meio da floresta. O Siren Head é tipo um Slenderman, mas ele seria bem mais assustador e macabro. E no final também nunca se sabe ao certo o que acontece com a sua vítima. Já que, segundo as histórias, as vítimas simplesmente desaparecem. E agora então chega de enrolação e vamos conhecer melhor essa criatura. O Cabeça de Sirene. O Cabeça de Sirene, galera, é uma criatura humanoide de 12 metros. E outra característica que destaca esse monstro é a sua cabeça, que no lugar de uma cabeça normal, essa criatura possui duas sirenes, algo nada normal e bem assustador. Ela é uma criatura extremamente magra e esquelética. Parece que tá morrendo de fome. E seus braços são tão compridos que chegam quase até o chão. E é por conta dessa aparência esticada e magra que algumas pessoas até comparam o Siren Head com o Slenderman. Porém, as duas criaturas não teriam nenhuma relação. Somente o fato delas serem criaturas de terror e também por ter a aparência comprida. Além de comprido, o Siren Head possui um corpo esquelético, com uma pequena camada fina e seca de carne. Parece até mesmo, galera, que a criatura está mumificada, ou que já nem está mais viva, tipo um zumbi. Mas o que chama mais atenção mesmo nessa criatura são os alto-falantes, ou as sirenes, que estão grudadas nele. E por mais incrível que pareça, essa criatura ainda consegue girar a sua cabeça, ou melhor, as suas sirenes, dando uma volta de 180 graus, como se fosse uma coruja, emitindo assim som para todo lado. E esses alto-falantes não são normais. Tipo de metal, igual a gente usa e tal. Segundo a história, esses alto-falantes seriam realmente como se fosse sua boca. Então dentro eles teriam dentes e até uma língua fina. Como assim, mano? Sei lá, tipo, acho que o Slenderman tava andando na floresta, aí alguém perdeu o alto-falante, ele foi lá e comeu o alto-falante e virou o Siren Head. Colocou na cabeça. E é exatamente nesses alto-falantes que está o poder dessa criatura, já que eles têm a habilidade de emitir praticamente qualquer tipo de som, desde um som fofinho até mesmo um som aterrorizante, que poderia mexer com a cabeça de qualquer um. E com sons bonitinhos poderia atrair qualquer pessoa. E com isso então eles podem fazer qualquer barulho, galera. Eles podem emitir vozes humanas para te enganar, Pedindo socorro ou chamando para seguir a voz. Ele também pode emitir sirene de polícia, buzinas, sirene de alerta nuclear e qualquer barulho que você pensar. Pode até tocar a sua música favorita, para você ir em direção a esse monstro. Mas geralmente o que o Siren Head faz mesmo é atrair as suas vítimas emitindo alguma voz de algum parente seu. Pode ser a voz do seu pai, a voz da sua mãe, a voz do seu irmão ou irmã. Trechos de conversas, palavras aleatórias, para assim chamar a sua atenção. E com isso você pode acabar caindo no conto do Cabeça de Sirene.
E o som, galera, que sai das sirenes não propaga pelo ar, estrondoso, que todo mundo pode ouvir. Não é assim, não. Geralmente as histórias contam que o som do cabeça de sirene entra diretamente no cérebro da vítima. E aí a pessoa até se sente maluca, pois apenas ela está escutando aquilo. E segundo a história, se por algum motivo a pessoa está tranquila lá e escutar um barulho que só ela ouviu e que veio do cabeça de sirene, rapaz, a pessoa não tem mais muito tempo de vida, segundo a história. E algumas pessoas dizem que os sons que o Siren Head emite, de gritos e de coisas do tipo, para assustar as pessoas, foram gravados por ele mesmo nos momentos finais de suas vítimas. Então é como se fossem as próprias vítimas que sofreram na mão dele. E essas vítimas geralmente são viajantes perdidos, pessoas que se aventuram por florestas, Fazendeiros e até mesmo crianças perdidas. Isso porque, galera, o Siren Head, ou cabeça de sirene, costuma viver isolado em áreas rurais. Sendo encontrado em campos, florestas e montanhas. Ah, e outra coisa também que esquecemos de citar, galera, é a coloração do cabeça de sirene, que tem uma cor meio amarronzada. Com isso, então, na floresta ele acaba se camuflando com as árvores, podendo assim atrair as suas vítimas com mais facilidade. Então, galera, se você estiver em uma floresta e escutar um barulho estranho, Até seu pai chamando, toma cuidado, pois pode ser o Siren Head ou até mesmo um remédio, alguma pinga, alguma bebida que você tomou, né? mas se for o real cabeça de sirene, você se deu mal. Não adianta nem correr. Por mais que você tente correr, ai meu Deus, ele não vai me pegar, dificilmente você vai conseguir fugir dele, porque o bicho é comprido, grandão, tem umas pernas longas. E as histórias contam que ele pode chegar a uma velocidade de 235 km por hora. Faz passada do... Tá, o cara te atrai com barulho, ou seja, ele não precisa nem se mexer. Aí se você sair correndo, fugir dele, o cara corre a 250 km por hora. Não tem nem como fugir desse cara. Não. Se ele quiser te pegar, ele vai te pegar. Falando assim, o povo vai ficar com medo, né? E aí, então, galera, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O Siren Head foi lá e conseguiu capturar sua vítima. O que acontece agora? Ninguém sobrou pra contar histórias. Mas como é que sabe, então, o tamanho? Sei não, velocidade, com velocímetro, o cara correndo. Mas... aquela pistolinha dos polícia, 12 metros. Os caras, dá licença aí, Deixa eu ver aqui. Se ninguém sobra pra contar a história, como é que existem essas histórias do cabeça de sirene? Essa daí, galera, deve ser uma historinha pra boi dormir. Mas acho que o boi nem dorme, né? Como é que vai dormir com uma história dessa? Bom, a gente disse que ele não deixa ninguém vivo pra contar a história, porém, ele resolveu atacar um vilarejo cheio de gente. E segundo a história, ele dizimou a maior parte do vilarejo. E o resto que sobrou teria ficado surdo, com os tímpanos estourados, por causa do som estranho que foi emitido na noite lá em que apareceu o monstro. Mas de onde esse monstro surgiu? Será que realmente alguém ficou cara a cara com esse monstro? Esse monstro, galera, ele é real mesmo? Eu preciso ter medo? Ou é apenas mais uma lenda urbana da internet? No caso, uma creepypasta. Bom, vamos descobrir isso agora. A origem do cabeça de sirene. Bom, galera, por mais que existe muita coisa louca, sobrenatural e paranormal nessa história, Existe também muita coisa sem explicação e sem lógica. e é por isso então, galera, que não é muito difícil perceber que o Siren Head, ou cabeça de sirene, é mais uma creepypasta da internet. Não é um monstro mitológico, não é um monstro escondido, um monstro que já viveu e foi embora, não é nada disso. É apenas um monstro, galera, que foi criado por um ilustrador em 2018. De um artista canadense chamado Trevor Henderson, Trevor, galera, é conhecido por fazer trabalhos e ilustrações para o mundo do terror. criando assim personagens bizarros pela internet. Foi esse cara que criou, por exemplo, o Cartoon Cat, que é um gato preto, macabro, com um sorriso assustador. Ele também criou o Country Road Creator, que é uma figura humanoide esquelética que vaga pelas estradas à noite. E ele também criou o Bridge Worms, que é tipo uma criatura bizarra, meia minhoca. Além desses, esse artista criou vários outros personagens e criações bizarras. Criando assim personagens, né, dando uma imagem para várias histórias de terror. Histórias fictícias criadas na internet. A gente pode ver um rosto desse daí, né, da minhoca. Falar que ele era uma minhoca que comia cérebros das crianças. E... Entrava pelo nariz, as crianças que comiam meleca de nariz. Tá vendo? Mas de todas essas criaturas, o Siren Head foi a que ficou mais famosa, foi a que mais se destacou. E sabe como essa criatura ficou conhecida? Numa simples postagem no Tumblr. Tudo começou então no dia 19 de agosto de 2018, quando o Trevor, o artista, publicou no Tumblr a foto da sua nova criatura bizarra que ele tinha acabado
acabado de inventar. A foto com traços de realismo mostrava a criatura Siren Head. Trevor ainda deixou uma descrição da história dessa criatura. E ele escreveu o seguinte: ela estava de férias com seu marido e eles estavam vasculhando alguns cemitérios que encontravam pelo caminho, até que ela viu a coisa. A coisa estava saindo do antigo cemitério e era tão grande quanto um antigo e macabro poste de telefone. Seria ele algum tipo de obra de arte bizarra que as autoridades ainda não conheciam? Bom, quando ela saiu do carro, os alto-falantes que ficavam no lugar da cabeça começaram a gritar na sua direção. Ou seja, não era uma obra de arte, era alguma coisa viva. E o som dizia 9, 18, criança, 17, remover, vila. Uma voz distorcida e zumbificada gritou palavras e números aleatórios para ela. E nesse momento a coisa começou a se mexer e descer a colina em sua direção. E a partir dessa postagem no Tumblr, então, a criatura começou a ganhar atenção e foi crescendo na internet. Então, depois disso, com o interesse da galera, Trevor foi adicionando ainda mais informações à história, dando assim mais detalhes para a criatura. E aí, com isso, não demorou muito para que as pessoas começassem a inventar as suas próprias histórias, como se elas tivessem ficado cara a cara com Siren Head. Cada um contando seu relato online. E aí, com isso, então, galera, o Siren Head passou de uma simples ilustração com uma pequena descrição para se tornar uma grande creepypasta, uma lenda urbana da internet. E quanto mais a criatura ficava famosa, mais desenhos foram criados. Trevor, o artista, estava muito feliz com a sua criação. E junto com as histórias dos fãs, Trevor foi fazendo várias novas ilustrações. Até que no dia 25 de abril deste ano, Trevor resolveu postar no seu Twitter a origem dessa criatura. Por mais que seja uma lenda urbana, ela possui uma origem, uma história de como tudo começou. E segundo Trevor, o Siren Head não seria um experimento ou algo criado por um humano. Na verdade, o Cabeça de Sirene seria uma criatura de um outro mundo. Uma criatura que teria vindo de uma outra dimensão, de uma outra realidade. Ele também disse que a aparência da criatura pode variar de acordo com quem enxerga ele. É por isso então que ele pode ter outras aparências além do Cabeça de Sirene. Vai depender do medo, ou sei lá do que, da pessoa que ficar cara a cara com ele. Segundo a sua história, ele seria o último da sua espécie. E está preso aqui na Terra com uma grande vontade de sobreviver. Mas ele é mau, mano. Quer morrer. É, caçar ele. Mas tadinho, ele tá querendo se proteger, tá ligado? Gritando nos outros. E por conta disso, então, por conta dessa grande vontade de sobreviver, ele teria gerado essas sirenes na cabeça dele para assim ele se proteger ou então atrair as suas vítimas com mais facilidade, sem nem ter que se mexer. Podendo assim também se proteger dos seres humanos, já que os seres humanos são bem perigosos. Já outras teorias dizem que, na verdade, o Siren Head não é o único que existe aqui no planeta, mas que existem vários outros por aí, ou seja, em qualquer floresta de qualquer canto do mundo, você pode acabar dando de cara com essa criatura. Não vai dar de cara não, porque ela só existe na internet, né? Mas vocês entenderam. E já alguns acreditam que esse monstro faça parte da Fundação SCP. Que, pra quem não sabe, seria uma organização secreta que abrigaria criaturas, objetos paranormais e até mesmo dados secretos de coisas que existem aqui na Terra. O que seriam tipo os homens de preto, da vida real mesmo. Só que nessa fundação não teria apenas aliens ou coisas do tipo, mas todas as criaturas e coisas sobrenaturais, coisas bizarras que são encontradas aqui na Terra. Mas como já falamos, essa criatura, na verdade, foi criada por um ilustrador. E tudo isso acabou ganhando uma grande história na internet. E o próprio criador dessa história disse que ela é apenas uma história. E por conta disso, por ser uma história inventada,